Bom dia, meus alunos, sétimo ano, querido sétimo ano, saudade de vocês. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o florescimento da Renascença. Vocês sabiam que a Renascença ela surgiu principalmente na Itália, na cidade de Florença? Isso mesmo, e a cidade de Florença ela recebe esse nome graças à Florácia, que é uma festa que os italianos tinham para celebrar a primavera, a Flora, a deusa da Flora. É a estação que simboliza muito essa ideia do renascimento, porque a primavera é o florescer, né? É o nascer de novo, de uma nova vida, de novas cores, de novos ideais, de novos simbolismos que a Renascença propiciou para a arte, para a cultura, para a política, para a filosofia, enfim, dos âmbitos quase todos em geral. A gente já estudou um pouquinho sobre o Renascimento, e a gente viu que ele só se começou a existir graças à ideia graças ao florescer do capital das cidades italianas. Lá nas cidades italianas, a gente viu que tivemos muitos bancários, muitas pessoas que começaram a ganhar a vida e ganhar, enriquecer e ficar mais rico. Nessas condições surgiram as pessoas que começavam a patrocinar a arte. E aí começavam a pagar para que os artistas pudessem fazer, então os mecenas, né? Eles pagavam para os artistas poderem fazer arte. E nisso começou a surgir um monte de outros estilos artísticos, mesmo desvinculados da fé católica da época, né? No Renascimento também recebe esse nome, por quê? Porque eles se aproximam dos ideais, das ideias da beleza do clássico greco-romano. E a gente vai perceber que eles utilizavam bastante essa idealização da Grécia e de Roma para poder confeccionar as suas obras de arte. A início nós temos aqui, para nós vermos um pouquinho, a obra de Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus. A gente pode perceber que eles misturaram elementos da cultura cristã, né, os anjos, etc., com a cultura grega, e fez os traçados semelhantes aos traçados da cultura grega e romana, tá? Dentro do florescimento italiano, então, nós tivemos uma família que recebe um grande destaque, que é a família dos Médicis. Por que a família dos Médicis ganha tanto destaque? Porque justamente eles foram os principais patrocinadores da arte. Isso mesmo. Vamos ler esse parágrafo aqui, ó. Os Médicis, família de banqueiros e comerciantes de grande poder da cidade, controlaram Florença por vários séculos e foram grandes patronos da arte clássica. Na segunda metade do século XV, a posição política estabilizada de Lourenço de Médici, grande entusiasta dos artes, facilitou o patrocínio a artistas renomados, o que chamamos de mecenato, igual o tio já falou, os mecenas. E com isso a cidade ganhou obras cuja influência artística se espalhou por muitas partes da Europa, consolidando definitivamente o Renascimento como um período de expansão artística fundamental que influenciou a arte por séculos depois. Então, nós temos essa família, os Médici, que eram família de banqueiros e comerciantes, que patrocinava a arte. Foi graças a eles que o mecenato, que é o nome que nós damos a quem patrocina, a quem incentiva a arte financeiramente, ganhou certa relevância nesse período na Itália. E aí, igual eu falei, começou a desvincular os ideais cristãos, né, as ideias cristãs, para produzir a arte, e começou então a trabalhar outros elementos, além de outras formas de se obter a pintura. Então, para a gente entender melhor a ideia do Renascimento, nós dividimos ele em três grandes fases, assim, grandes momentos que a gente pode dizer. O primeiro momento que é o Trecento, o segundo o Quattrocento e o terceiro grande momento que é o Cinquecento. Essas palavras em italiano que representam 300, 400 e 500. Isso porque é relacionado mais propriamente aos anos em que elas se dedicavam. No Trecento, nós vamos ter como grande referência o mestre Giotto. Giotto, ele foi um dos grandes representantes do que nós chamamos de Trecento.
E foi graças a ele que deu início ao proto-renascimento, né? Que é o primeiro que veio antes do Renascimento. O Giotto, ele teve muita relevância porque ele começou a pintar de uma forma diferenciada do que antigamente já pintava, né? Esse período Trecento é o período em que as cidades italianas elas ganhavam mais força, força capitalista mesmo, força de capital, melhor dizendo. E aí nós temos aí uma obra de Giotto, tá? Vamos só ler aqui. Embora ainda usando elementos característicos da Idade Média, como dourado e arquitetura verticalizada, ou seja, apontando para cima, Giotto experimentou nessa obra a sugestão de volume de modelagem dos corpos, os quais, mesmo pertencendo a figuras sagradas, mostram que são feitos de carne, né? Mostra o corpo, mostra a humanidade dessas figuras sagradas, diferentemente da estética antiga, que eles queriam mostrar apenas a religiosidade e a sacralidade. Né? A obra é chamada de Crucificação, feita com têmpera sobre madeira, feito no ano de 1330. Depois, então, nós temos o período do Quattrocento. Esse período do Quattrocento fez com que a Itália se consolidasse como a cidade mesmo da influência renascentista na Europa. É nesse período que vai surgir alguns artistas muito famosos, como Brunelleschi, Donatello e Mosarrisco. Lembrando aí que os nomes das 4 tartarugas ninja se dão a artistas da Renascença. Muito bem. Então, essa fase ela trouxe uma prosperidade muito grande para Florença, para a cidade de Florença, onde o posto burguês de arte, a cidade, a capital artística da arte naquele período, passou a ser a própria Florença, graças a essas experimentações que os artistas trouxeram dentro do período que nós chamamos de Quattrocento. Que experimentações foram essas? Foi essas aqui, ó. Maior amadurecimento dos valores humanistas, cada vez mais a elite intelectual rompia os laços artísticos com a Idade Média. Eles queriam fazer com que o ser humano tivesse um valor maior dentro da obra de arte, tá? Ah, professor, mas aí eles vão deixar de pintar a religiosidade? Obviamente que não, mas eles mostram até mesmo as figuras sagradas de uma forma mais humana, assim como o Giotto fez lá atrás, né, dando uma humanidade às figuras sagradas, agora os artistas também vão fazer isso, só que de um jeito mais profundo e mais real, tá? E por fim, nós, dentro dos períodos, nós temos o período do Cinquecento. Nesse período do Cinquecento, a arte ela vai assumir muito mais relevância, vai fortalecer o ideal humanista, os valores estéticos, vai romper com aquela ideia de cópia, vai ser produções mais realistas. O Cinquecento durou do século XV, do finalzinho do século XV até o final do século XVI, tá? Vai ser onde vai aparecer a figura de Michelangelo e suas grandes obras esculturais. Tá? Vamos ler essa partezinha aqui que para nós chama muita atenção. O final do século XV e as primeiras décadas do século XVI foram um período que ficou conhecido como Alta Renascença. Então, o período do Cinquecento fica localizado no período da Alta Renascença. Por que é chamado de Alta Renascença? Porque foi o cume, foi o auge, foi o cimo da Renascença. Os artistas renascentistas, eles nesse período absorveram mesmo esses ideais humanistas, esses valores estéticos próprios de uma cultura voltada para a ideia clássica, mas fugindo das cópias. Foi marcado também por alguns períodos muito importantes na Idade Média, né, que rompeu com a Idade Média, na verdade, que foi o período das grandes navegações, que a gente estudou em história, e pelas reformas religiosas, né, que começou o rompimento cristão aí da Igreja Católica para surgir outras denominações cristãs também. E aí, então, nós tivemos muitas obras que foram também patrocinadas por mecenas, mas também nós tivemos o Vaticano, que patrocinou muitas obras. Artistas como Michelangelo, Rafael e Bramante mudaram-se para Roma, graças ao pedido do Papa. Qual Papa? Papa Júlio II, tá bom? A Igreja Católica ela começa a voltar a ter força aqui também nas artes, mas as pessoas já começaram a trabalhar a arte de formas diversas. Então, ela volta a ter força, mas as pessoas não perderam a criatividade de produzir outros elementos artísticos, mesmo que nesse período a maioria das obras tenham sido feitas em igrejas, no teto, nas paredes de igreja, muito comum encontrar nas igrejas mais antigas, tá bom? Que são os nossos famosos afrescos.
E aí nós temos, então, a obra Davi. Tem uma curiosidade bem grande sobre Davi, que quando Michelangelo terminou de fazer, ele viu tamanha perfeição que ele falou assim, agora fala, né? Porque era tão perfeita que ele só faltava falar. E nós temos outra obra aqui também de Michelangelo, só que é uma pintura, tá? Uma escultura e uma pintura. E aí nós temos uma perguntinha aqui bem boa que vocês vão fazer. Qual a razão de o Centro Cultural e Artístico da Itália ter se transferido de Florença a Roma no Cinquecento? Tá bem aqui nesse parágrafo aqui que fala do Papa que a gente leu, tá bom? Vamos responder. Então, por volta do ano de 1530, mesmo com os artistas tendo autonomia para criar com base nos ideais classicistas, a arte renascentista começou a perder força e a produção artística passou a reproduzir formas exageradas, o que, na verdade, era o reflexo de uma inquietude que aos poucos foi dominando a sociedade europeia. Então, em 1530, os artistas começaram a perder aquele idealzinho, surgir novas correntes artísticas dentro da própria Renascença, que ficou conhecida de formas diferentes. Uma dessas formas, que defiguravam as imagens, ficou conhecida como maneirismo. Olha só como ele defigurou, né, as imagens, fez diferente, mudou completamente a forma de decorar, de pintar, de algo tão clássico e humanista para algo um pouco mais retorcido, um pouco mais diferenciado, mas sem perder o seu valor estético, obviamente, tá bom? Hoje em dia, muitas obras renascentistas elas são utilizadas em algumas campanhas publicitárias. É aqui que vai entrar um pouquinho o nosso trabalho de hoje, além das atividades, é claro, que eu vou pedir para vocês fazerem. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente. Nessa Semana do Meio Ambiente, eu quero que vocês, né, preparem um cartaz onde vocês vão fazer uma publicidade, uma campanha publicitária que vai ajudar na preservação e o combate aos problemas com o meio ambiente, tá? Vão fazer isso até sexta-feira e vão me enviar. Tio, pode ser como? Pode ser uma colagem feita com revista, pode ser uma colagem feita com imagens da internet, vocês têm habilidade aí, ótimo. E aí vocês vão fazer um folder com alguma obra renascentista, pode ser as obras renascentistas que nós temos dentro da escola, tá? Dentro da escola não, dentro da apostila, podem pesquisar na internet e vão fazer esse trabalho para mim, ok? E vão fazer também a atividade da página 127 a 128. Tranquilex? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, espero que vocês estejam muito bem, né, de saúde e aproveitando bastante. Um abraço.